Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 18. Bons estudos! Oh, hi! Bem, essa é a nossa terceira teleaula desse módulo em que estamos estudando como fazer planos para o futuro em inglês. Dá só uma olhadinha no que nós vamos aprender hoje. Na teleaula de hoje nós vamos ver situações onde a expressão going to aparece de um jeito diferente. Ela vai ser usada para fazer perguntas que envolvem planos para o futuro. Nós vamos ver a estrutura da forma interrogativa sendo usada junto com as outras estruturas que você já viu nas teleaulas anteriores. E na sessão Let's Travel Together, nós vamos conhecer um lugar muito exótico, a Tasmânia. E para ficar mais fácil de estudar tudo isso, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo quando eu fui na casa daquela família americana que vocês já conhecem tão bem. Let's go! This is the house of David and Beth Carter. And this is their son, little Bob. O Bob é uma criança muito esperta e curiosa. Sabe como eu sei disso? Preste atenção. Hi, everybody. Hi, Tom. How's everything? Fine. Would you care for a drink, Tom? Yes, thank you. Hi, Tom. Hi, Bob. What are you going to do tomorrow? Well, I'm going to work tomorrow. And what about you? What are you going to do tomorrow? I'm going to play soccer with Dad. Oh, that's nice. Mom, what are you going to do tomorrow? You know that, Bob. I'm going to visit Gabby. Oh, yeah, she's just had a baby, Tom. Wow. Dad, what are you doing? Well, I'm fixing Tom a drink. Thank you. And what are you going to do after that? Well, like everybody else here, I'm going to have dinner. And Dad, what are you going to do after that? I'm watching TV. Mas quantas perguntas mais será que esse menino vai fazer? Oh, I want to disappear. Oh, I want to disappear. Foi isso que eu disse pra mim mesmo quando eu percebi que o Bob não ia parar de fazer perguntas a noite toda. Mas olha, me deu vontade de desaparecer mesmo. Bem, mas a curiosidade é uma coisa boa. Afinal de contas, é um sinal de que a pessoa está querendo aprender coisas novas, não é? Você não está curioso para saber quais foram as perguntas que o Bob me fez naquela noite? Eu tenho todas anotadas aqui no meu computador. I'm going to read the questions Bob asked me that night. What are you going to do tomorrow? Hi, Tom. What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Mom, what are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? And what are you going to do after that? What are you going to do after that? Repara bem nesta pergunta do Bob. What are you going to do after that? Bem, tem alguma coisa nesta frase que você deve ter ouvido muito nas últimas teleaulas. Você poderia me dizer o que é? Bom, tá na cara, não é verdade? Todas as perguntas que o Bob fez têm a estrutura do que você está estudando. Going to. E esta estrutura serve para falar de coisas que vão ou não vão acontecer no futuro. E pode ser um futuro bem próximo. E tem mais uma coisa que você não pode esquecer. A expressão going to sozinha é uma afirmação. Porque se a frase for uma negação, a palavra not tem que vir antes. E a expressão fica assim: not going to. Olha, o da lanterna, na verdade faltou um pequenino not antes do seu último going to. Se você botasse um not antes do último going to, você estaria falando a verdade. You are not going to win the bet, because she's not going to get out of it. É isso. Olha, eu vou ganhar essa aposta, sim, senhor. She's going to get out of it. Não, ok? Você tem que largar a mão de ser teimoso. She's not going to get out of it, and I'm going to win the bet. You are not going to win the bet, because she is going to get out of it. Agora, você se lembra por que nós estamos discutindo isso? A discussão toda é por causa dessa múmia aí. Ela quer beijar a mocinha e logo, logo ela vai dar um jeito e vai escapar dessa fria. Ah, não vai mesmo. She's not going to get out of it. Você não tá vendo que não tem jeito dela escapar, rapaz? Calma, meu caro. Ela vai dar um jeito. She's going to get out of it. Ela só tem que fazer alguma coisa. What am I going to do?
Ei, que ela perguntou ali? Eu não entendi. What am I going to do? Ah, what am I going to do? Quer dizer, o que eu vou fazer? You are not going to win the bet because she is going to get out of it. Ô, da lanterna, o que tem a ver isso com o que eu estou falando? Ah, você me perguntou what am I going to do? E eu respondi o que você não vai fazer. You are not going to win the bet. Mas, meu Deus do céu, compreenda, eu só estava repetindo a pergunta que a moça fez no filme para ver se eu compreendi o que ela quer saber. É só isso. E o que ela quer saber, hein? Meu Deus, o que ela quer saber? Ela quer saber o que ela vai fazer. Posso ver o filme? Não. Para saber o que as pessoas estavam planejando fazer, o Bob usou esta pergunta: What are you going to do? Bem, dá para perceber que a estrutura dessa pergunta é muito parecida com a estrutura das frases que você estudou na teleaula passada. Mas, como se trata de uma pergunta, a frase começa com what. Depois vem o verbo to be, mais o sujeito, mais a expressão going to e mais do. Como você já sabe, what significa o que e do significa fazer. Portanto, what are you going to do só pode significar o que você vai fazer. Repare bem como a frase segue a estrutura. Começa por what, depois vem a palavra are, que corresponde ao verbo to be. Aí vem o pronome you, que é o sujeito, mais a expressão going to e mais do. Bem, se eu quiser perguntar se a pessoa vai fazer alguma coisa específica, eu posso usar uma estrutura um pouco diferente. Por exemplo, se eu quiser perguntar se você vai estudar amanhã, em inglês eu diria assim: Are you going to study tomorrow? Repare que esta frase não usa o verbo do e não começa com what. A estrutura dessa frase é um pouco diferente. Desta vez, a frase começa com o verbo to be. Depois vem o sujeito, mais a expressão going to, mais o verbo e mais o complemento. E isso serve para qualquer verbo. Are you going to work tomorrow? Are you going to travel next week? Bem, sempre que a pergunta se referir ao futuro e a um tipo específico de ação, a estrutura deve ser a seguinte: To be, mais o sujeito, mais going to, mais o verbo e mais o complemento. Bem, você gostou dessa estrutura? Eu conheço alguém que gosta muito dela, o Bob. Você reparou como ele faz perguntas com going to o tempo todo? E você reparou também num detalhe muito interessante nas perguntas que ele fez para o pai dele e a mãe dele? Aí está a mãe do Bob, a Beth, the son and the mother. Mother, é assim que se diz mãe em inglês. Agora preste atenção e você vai perceber que o Bob não vai chamar a Beth de mother. Mom, what are you going to do tomorrow? Mom, what are you going to do tomorrow? Mom. O Bob chamou a mãe dele de mom. Agora vamos ver o que acontece quando o Bob faz a pergunta para o David, que é o pai dele. Dad, what are you doing? Dad, what are you doing? Viu só? O Bob chamou o pai dele de Dad. Dad and Mom. Você já tinha ouvido essas palavras antes? Pois saiba que essas duas palavras são muito utilizadas por quem fala inglês, principalmente as crianças. Dad é o mesmo que father, que significa papai. Dizer dad em inglês é como dizer pai em português. E mom é o mesmo que mother, que significa mamãe. Mom é um jeito mais curto de falar. É como dizer mãe aqui no Brasil. Bem, é por isso que o Bob chamou a Beth de mom e o David de dad. Ai, credo. Você sabe que devil quer dizer demônio, né? E por falar no diabo, você conhece o demônio da Tasmânia? Não é assombração, não. É o nome do bicho mesmo, que existe num lugar chamado Tasmânia. E é pra lá que a gente vai viajar hoje. Let's travel together! Tasmânia é uma das ilhas da Austrália. Fica na Oceania, do outro lado do mundo. A vegetação de lá é densa, muitas vezes formada por florestas e eucaliptos. Há muitos lagos na ilha. E como a energia hidrelétrica ali é abundante e barata, muitas indústrias foram atraídas para a Tasmânia. Aliás, esse nome esquisito, Tasmania, vem do nome do navegador holandês que descobriu a ilha em 1642. Ele se chamava Abel J. Tasman.
E esse bicho que parece um cachorro esquisito é o tal do demônio da Tasmânia. Ele ganhou esse nome pela fama que tem de ser um bicho muito bravo. Por hoje é só. Mas não fica bravo não, que na próxima teleaula tem mais. Por enquanto, vai conferindo aí o que você aprendeu. É hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós continuamos estudando as frases que servem para falar das coisas que planejamos fazer no futuro. Você recordou como usar a expressão going to para fazer frases afirmativas e negativas. E conheceu uma estrutura nova que você deve usar nas frases em que a expressão going to serve para fazer perguntas sobre o futuro. Finalmente, na parte de turismo da nossa teleaula, você conheceu um lugar exótico que fica do outro lado do mundo, a Tasmânia. A nossa teleaula acabou. E eu acho que eu nem preciso fazer a pergunta, what are you going to do? Porque eu já sei a resposta. You are going to study English, right? Então, mãos à obra. Até a próxima. Bye, bye.